Diversas regiões do país estão sendo afetadas pela falta ou excesso de chuva, o que vem causando muitos transtornos para as propriedades rurais. Como consequência, produtores estão tendo dificuldade para financiar a produção ou cumprir com os contratos de entrega. Diante desse cenário, uma alternativa para resolver o problema pode ser a recuperação judicial. Quem dá mais detalhes aí sobre esse tema é o especialista Douglas Dweck, que fala com a gente ao vivo. Oi, Douglas, bom dia para você, seja bem-vindo. Acabamos de trazer aqui um panorama sobre a safra de soja, né? Realmente a gente já vê aí principais consultorias do país, do setor, revisando já para baixo devido à estiagem, mas na contrapartida a gente tem a questão do seguro, né? Quando ali o produtor tem essa viabilidade para ele, ou também a gente pode falar em recuperação judicial, né? Quando entra esse ponto? Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, a gente acaba olhando aqui uma mais minimalista, mais a microeconomia. Então, aquele produtor em si que se perdeu a safra toda, como ele falou um pouquinho agora há pouco, não vai nem colher, não vale a pena nem colher. Como que esse produtor vai fazer para pagar quem financiou a safra dele e como ele vai fazer para fazer a próxima safra? Então, visto que a gente está chegando aí a soja a preço, por exemplo, de R$200 e os insumos têm subido muito para esse ano, então faltou um monte de insumos no final do ano passado, muitos produtores que não fizeram a reserva do insumo, não tinham para comprar à vista, viram que a gente vai ficar sem uma falta de viabilidade. Agora que saiu a soja lá da casa dos 160 para o 200, deu uma margem diferente, mas para esse ano, se a gente tiver uma estabilidade do preço, os insumos estão muito caros, e como que esse produtor que teve a safra afetada vai fazer para comprar? Só para a gente fazer uma ideia, então assim, um produtor que ele colhe lá 10 milhões de reais em soja, ele colocou 8 milhões de reais em insumos, muitas vezes financiado. Então ele coloca 8 para colher 10 e ter esse 2 de margem. Pode ser que agora ele vai colher 6, que ele vai colher 5 ou não vai colher. E aí como ele vai fazer para continuar, para dar continuidade no projeto dele, na estrutura dele, para plantar nos outros anos, nos anos seguintes. Então, a gente tem recebido um grande aumento, a gente tem aqui há 6 anos um departamento de agronegócios que a gente já fez muitas reestruturações pelo Brasil, só focadas no agronegócio, capitalização, onde a gente consegue colocar dinheiro, financiamento novo, mas a gente tem observado aí realmente um momento atípico. Você tem ali em cima mesmo, então Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, ali com a produtividade boa, que vai fazer uma balança no Brasil como um todo, mas você tem uma série de produtores, eu te diria que assim, diversos que ligaram para a gente, desde pequenos até grandes produtores, não tinham esse seguro agrícola. Por quê? Porque o seguro acaba também sendo um custo e acaba tirando um pouco da margem. Então, se ele já vem se financiando, etc., acaba ficando pesado, o seguro ele acaba tomando risco às vezes maior do que devia, então é dólar subindo, não tem o seguro, então a gente tem tido diversas consultas de diversos produtores do Brasil todo em cima disso. Enquanto mais ou menos, Douglas, aumentou assim essa procura, né, a nível percentual, se você puder expressar aqui para a gente está com o sinal dele um pouco ruim aqui devido à imagem, mas ele está me escutando. Enquanto mais ou menos, Douglas, que a gente tem de perdas, né, de procura, na verdade, por parte aí da instituição de vocês? Olha, eu te diria que nesse momento de safra aí, a gente mais que triplicou a procura exclusivamente por isso. A gente tem bastante procura aí no entre safra, o que é super normal. Então ele vê que ele não vai conseguir se financiar e precisa de uma reestruturação ou, em alguns casos, a gente diagnostica a recuperação judicial, porque não é indicado para todos, precisa ter um momento certo. Então a gente faz reestruturação de só alongar as dívidas com alguns credores e capitalizar ele, para ele continuar, e alguns que já estão num nível um pouco mais apertado, a dívida já é antiga, a dívida é muito grande para ele poder pagar. Então, por exemplo, ele tem aí 4, 5 anos para pagar. Se ele faz a conta da parcela mensal, a dívida é muito difícil de ser paga. Teve um momento como esse de um ano que vai ser pagamento zero, fica com uma dificuldade, e na recuperação judicial, por exemplo, eu posso propor 10 anos, 12 anos, 15 anos para pagar. Então dá uma viabilidade para quem estava realmente afogado em dívidas. Eu paro esse ciclo da destruição, falo, olha, eu tive um ano muito difícil, preciso da ajuda da justiça, faz o pacotão da renegociação. E a gente renegocia com todos os credores,
alonga essa dívida para que ele tenha aí sua viabilidade restaurada e possa seguir com a sua atividade que exerceu nos últimos muitos anos e pode ter um ano ruim, acaba acontecendo. Muito bom, muito obrigada, viu, por trazer aí mais afinco todo esse assunto que é muito importante, principalmente com os casos que a gente tem acompanhado aí nesta safra frente aí ao longo período de estiagem, em alguns casos também excesso de chuva, como a gente acompanhou principalmente em Minas Gerais, com produtores sendo fortemente afetados. Muito obrigada, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.